Olá, amados, boa noite a todos. Estamos mais uma vez numa poderosa transmissão via online do nosso poderoso discipulado. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando essa transmissão para mais um tempo de descortinar os mistérios da Palavra de Deus. Espero que você esteja com grandes expectativas. Temos um alimento extremamente sólido, forte, mais forte que uma feijoada, uma costelada. Nós temos hoje um banquete espiritual. Vou falar sobre dois assuntos relevantes, importantes. Então, portanto, vai entrando ali, vai colocando a sua saudação, vai colocando o seu cumprimento, ok? A pastora Kátia está acompanhando as pessoas que já estão entrando, seus nomes, ok? Se você está entrando pela primeira vez nesse discipulado, diga seu nome e de onde você é, para que nós possamos também estar mencionando e orando por vocês logo ao final desta transmissão, ok? Então, vão entrando. Boa noite a cada um de vocês. Uma honra poder estar novamente para realizarmos essa transmissão poderosa. Nosso discipulado, semana passada, estivemos falando sobre a nossa preparação, os fundamentos da nossa preparação para a vinda de Cristo. Falamos sobre o arrebatamento, né? Com textos bíblicos respaldando o nosso argumento, ou não nosso argumento, mas a revelação da palavra de Deus. E certamente muitos pensaram um pouco na sua vida. Eu acredito que muitos tiveram assim uma reflexão profunda de suas vidas. E hoje nós vamos estar vendo a segunda parte desse momento. E eu creio que nós vamos ter grandes surpresas com as coisas que Deus estará nos revelando nesta noite. Amém, amados? Então, enquanto vocês vão entrando, quero dizer para vocês que até então estejamos em oração. Até então eu estou tendo informação de que por conta da aceleração do contágio do coronavírus, parece que a partir de quinta-feira haverá um lockdown. Significa fechamento de tudo. Mas é uma suposição. É uma vinculação que está rondando, né, as autoridades sanitárias, e pode ser que isso aconteça, né? Então, eu creio que amanhã nós vamos ter mais novidades e se preparem para alguma situação. Escute o que eu quero dizer, não quero alarmar você, não é isso. Mas para uma situação de emergência, ok? Porque eu entendo que se eles vão fechar a partir de quinta-feira tudo, então nós temos que fazer o nosso culto, quem sabe, terça e quarta, ok? Então se preparem, deixem suas agendas meio flexível para que a gente possa antecipar os cultos, tá? Porque se for editado quarta-feira para entrar em vigor quinta-feira, então aí nós não poderíamos ter os cultos. Então não poderemos ter a ceia do Senhor. Então nós vamos, assim, de última hora, amanhã no transcorrer do dia vamos estar anunciando. E estejam, por favor, estejam atentos às suas informações, ao WhatsApp, estejam atentos ali, né? Para que a gente possa estar avisando e mobilizando a igreja para que nós possamos ter a nossa reunião amanhã, né? No horário das 8 e quarta-feira também, para termos o culto Quinta de Glória, que seria daí amanhã. Mas esperem, ok? Esperem a nossa comunicação. Eu só estou assim preparando você para flexibilizar a sua agenda, para se houver uma mobilização, você esteja pronto para
se alistar, digamos assim, para estar presente no templo, para nos cultuarmos a Deus. Amém, amados? E é uma possibilidade que está surgindo no ar, ok? Então nós fomos comunicados, estamos administrando essa situação. Ok, queridos? Isso é possível que venha acontecer em função do alto número de contágios que está acontecendo no estado do Paraná, ok? Não quer dizer que aqui em Araucária isso vai acontecer, mas de repente o prefeito vai na onda do governador e aí acaba entrando também nesse mesmo esquema, porque estamos próximos à capital e toda a região metropolitana, que está tendo um número muito alto de contágio, ok? Mas guarde seu coração, confia no Senhor e será salvo tu e tua casa, sem temor, sem pavor, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Amém, amados? Muito bem. Vamos ter um tempo, então, nesse momento de oração, e eu gostaria que você pudesse orar juntamente comigo. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem revelado tanta coisa, e nós não queremos nos familiarizar com as revelações que o Senhor tem nos dado. E nós oramos, Pai, para que a única coisa preciosa nesta noite seja a revelação da Tua Palavra. Não passo de um vaso de barro nas Tuas mãos. Glorifica Teu nome e usa este vaso para trazer as revelações do Teu coração, para preparar uma igreja que vai para o arrebatamento. Não uma igreja que ficará na grande tribulação, mas uma igreja que subirá com Cristo, preparada, adornada, pronta, santa, imaculada, para que quando Jesus volte nós possamos subir com Ele. Pai, glorifica Teu nome mais uma vez. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, que nesta noite estão se expondo a este discipulado. Que cada um, Senhor, possa se sentir honrado de ter, Senhor Deus, a palavra de Deus à sua disposição para a transformação de suas vidas, sua mente, seu coração, e possamos, Senhor Deus, nos preparar para viver uma vida abundante em meio à crise, em meio a situações com decisões extremas das nossas autoridades. Nós temos a convicção de que o Senhor está conosco. A sua boa mão está sendo estendida para nos favorecer. É chegado o tempo de que os teus anjos nos levem nas suas mãos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. Pai, muito obrigado. Recebe, Senhor Deus, toda a honra, recebe toda a glória, recebe toda a força, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração, toda a ação de graça, porque Tu és digno, Senhor. Tu és nosso Deus. Tu és Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos. Eu quero fazer uma breve introdução com vocês nesta noite, porque nesta semana nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém, queridos? Dentro desses parâmetros que eu avisei vocês agora há pouco. Nós vamos fazer a ceia do Senhor. E o Espírito Santo assim tocou muito o meu coração, e estava minha esposa compartilhando comigo sobre esse assunto. E eu senti de preparar alguma coisa para ministrar você. E esta introdução tem a ver com as coisas que nós vamos ministrar mais tarde, tá? Então, hoje eu preciso, queridos, tempo. Ok, amados? Programe-se para ficar um pouquinho mais do nosso horário hoje, por isso estou iniciando mais cedo aqui. Aliás, já são 8h10, né? E porque são assuntos muito importantes. E eu quero deixar uma coisa clara para muitos que estão nos assistindo nesta noite, de que
o que nós estamos dizendo não é uma opinião nossa. É a revelação da palavra de Deus. Ou seja, quer ou não, né? Quer queira ou não, é a palavra de Deus. E o que vai acontecer, de acordo com a palavra de Deus, não é se eu estou de acordo ou se estou em desacordo. É a palavra de Deus. E isso vai acontecer, você queira ou não. Vai acontecer. Jesus vai voltar, vamos ter o arrebatamento, vamos ter a grande tribulação, e depois nós vamos ter a salvação dos que ficaram na grande tribulação, e depois vai ter o juízo final. Isso não tem o que discutir. É isso que vai acontecer, ponto final. É a palavra do Senhor que diz isso. É um fato. Não é uma suposição. E se isso acontecer? E se eu fizer diferente? Será que isso vai acontecer? Não tem como. Vai acontecer, ponto final. Amém, queridos? Então, nós temos que partir desse princípio. Por essa razão, precisamos servir a Deus com temor e tremor. Por isso, nós temos que viver a santidade e viver a vida de Deus, não brincar com Deus. Por isso que Paulo diz, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Amém, amados? Então, vamos partir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Precisamos ter a revelação da ceia do Senhor. Um dos símbolos proféticos mais poderosos, importantes e sagrados que Cristo nos deixou é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, queridos, a ceia do Senhor é um dos símbolos distintivos mais relevantes para os remanescentes, porque também é um dos elementos, escute, é um dos elementos do juízo de Deus. A ceia do Senhor tem a ver, sim, com os finais dos tempos. Então, é um dos elementos do juízo de Deus. Por isso, precisamos imprimir em nosso espírito, e esse juízo está claramente assinalada na palavra e está totalmente vinculada ao corpo de Cristo. Por isso que nós temos a revelação do corpo de Cristo, para poder entender a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um elemento de juízo de Deus, e o corpo de Cristo é o que vai ditar esse juízo sobre a vida das pessoas. Ou seja, não podemos falar da ceia do Senhor sem o contexto do corpo de Cristo, da igreja, ok? Não estou falando da instituição, estou falando da igreja, você, eu, nós, como povo. Não podemos falar de ceia do Senhor sem o contexto do corpo de Cristo. Unicamente a ceia do Senhor deve ser juntamente com toda a igreja. Não pode ser algo separado, não pode ser cada casa faz a sua própria ceia, cada um. Não. O sentido é corpo, é igreja, ok? Presta atenção. Ninguém pode fazer ou realizar a ceia do Senhor sem ter essa revelação. Por quê? Porque é um valor espiritual e muito perigoso. Por isso não podemos brincar com a ceia do Senhor. Por quê? Porque é próprio do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ok? Então, a ceia do Senhor é um sacramento. Escute isso, muito importante. A ceia do Senhor é um sacramento exclusivo dos sacerdotes ou dos pastores ordenados ao ministério. Ninguém pode fazer ceia do Senhor se não tiver esta incumbência. Esta é uma incumbência sacerdotal de pessoas chamadas ao ministério para sacramentar este elemento chamado ceia do Senhor. Ou seja, ninguém pode realizar a ceia do Senhor aleatoriamente, senão um sacerdote, um pastor ordenado, ok? Isso tem que estar muito presente no seu coração. É uma atribuição exclusiva do pastor da igreja. Essa é a função sacerdotal de um homem ou uma mulher chamada ao ministério para exercer essa função no corpo de Cristo. Amém? Então, a ceia do Senhor é um antídoto. Escute, a ceia do Senhor
é um antídoto contra o espírito da independência. A ceia do Senhor não pode ser independente, tem que ser corporativo. Tem que ser a igreja reunida, a família do Pai Celestial reunida numa casa chamada Igreja de Cristo, para juntos assentarmos à mesa, numa linguagem espiritual, com Cristo, mas como corpo. Como corpo. Então, a ceia do Senhor é o antídoto contra o espírito da independência. Muitas pessoas querem viver independentemente das coisas de Deus. E não pode ser assim. Você e eu fomos feitos para viver em família. Escute. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, diz assim. Estou só fazendo uma introdução. Esse aqui não é o nosso tema hoje, tá? Só uma introdução para que tenhamos a revelação, porque nessa semana estaremos participando da ceia do Senhor. Então, eu preciso ter essa revelação. Ok? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação, ou come e bebe juízo para si mesmo, conforme a tradução. Amados, os símbolos que fazem parte da ceia do Senhor representam ao corpo de Cristo, que combate ao espírito de independência. Se eu não tenho esse discernimento e essa revelação de que a ceia do Senhor é corporativo, eu tomo e como para mim mesmo, então eu estou pecando contra Deus, porque estou sendo manejado pelo espírito da independência. Quando eu estou celebrando a ceia do Senhor, quando eu estou tomando a ceia do Senhor, eu devo ter esta revelação de que estou corporativamente, que estou numa família. Assim como nós, quando nos assentamos com nossos parentes à mesa e começamos a conversar, dialogar e a brincar e a ter aquele momento gostoso de almoçar juntos e tal. Essa é uma visão corporativa. E essa é a revelação que eu preciso ter quando estou na ceia do Senhor. Inserido numa família. Que eu estou inserido, que faço parte daquela família. Eu tenho que ter essa revelação. Eu faço parte, esta é a minha casa, esta é a minha família. Espiritual. Porque a ceia do Senhor coloca em xeque ou confronta a muitas pessoas. Por quê? Por quê? Quando uma pessoa não participa da ceia do Senhor, Deus considera um ato de extrema gravidade. É muito grave. A pessoa que não participa da ceia, que é cristão e não participa da ceia. É muito grave. A religião inculcou no coração e na mente das pessoas que, se estiverem em pecado, não deveriam participar da ceia do Senhor como uma medida disciplinar. Ah, você pecou, você adulterou, então de castigo você não vai tomar mais a ceia do Senhor. Isso, por muitos anos, a religião impôs sobre muitas pessoas e trouxe um enigma negativo sobre a vida da igreja e sobre os pensamentos das pessoas. O problema não é o pecado, o problema não é a pessoa pecar. O detalhe é a pessoa reconhecer o seu pecado e se arrepender. E confessar. E discernir o corpo de Cristo e participar da ceia do Senhor. Quantos vocês entenderam isso? O arrependimento é a peça fundamental para você não deixar de participar da mesa do Senhor. Escute aqui. A ordenação bíblica nos diz que devemos primeiramente nos arrepender, confessar e depois participar. Evidentemente deixando essa prática do pecado do qual nos arrependemos e pedimos perdão. Ou seja, eu pequei por isso, então me arrependo, Senhor, vou ceiar, eu ceio
e não volto ao pecado. Porque se eu voltar para o pecado, eu fiz Deus de bobo. Me arrependi para tomar, mas depois saí e comecei a fazer a mesma coisa. Não, queridos. A ordem de Jesus é vá e não peques mais. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Veja como está seu coração. Se arrepende e ali então coma do pão e beba do cálice. Portanto, amados, todo cristão que não participa deste símbolo profético, Deus considera gravíssimo. Por quê? Por quê, pastor? Porque a ceia do Senhor, escute, é um fundamento imprescindível da vida cristã. É um fundamento, escute, é um fundamento, é um alicerce. Se você não participa da ceia do Senhor, você não tem construção nenhuma. Por quê? Porque a ceia do Senhor é um fundamento, uma coluna de sustentação da vida do cristão. Em outro discipulado, nós já aprendemos que o culto de celebração é o culto do Senhor, não é o nosso culto, é o culto do Senhor, e que os santos que compõem o corpo de Cristo são os seus convidados. Vocês lembram dessa palavra? Portanto, queridos, não vir aos cultos de celebração é rejeitar o convite de Deus para celebrá-lo. Ok? Isso nós já falamos a outra vez. E Deus considera isso grave. Grave. Porém, queridos, escute. Quando nos falta a revelação para participar da ceia do Senhor, aí Deus considera gravíssimo. Muito mais grave ainda. Ainda mais do que rejeitar o convite do Senhor para cultuá-lo. Por que então é tão gravíssimo assim não participar da ceia do Senhor? Porque, amados, ao não participar deste símbolo profético, quando eu não participo, eu estou declarando que não estou enxertado ao corpo de Cristo, que eu não faço parte do corpo de Cristo. Estou rejeitando ser parte, não estou discernindo que eu faço parte do corpo de Cristo. Estou declarando que não estou enxertado ao corpo de Cristo. Isto é, estou declarando que eu não faço parte desse corpo. Que eu sou independente. Não pertenço a ninguém. Eu pertenço a mim mesmo. Então, não participar da ceia do Senhor, só um pouquinho que aqui pulou aqui, não participar da ceia do Senhor é negar a nossa fé em Jesus. Você escutou? Não participar da ceia do Senhor é negar a nossa fé em Jesus. Por isso Deus considera gravíssimo. Isso quer dizer que essa pessoa que não participa da ceia não está aceitando a salvação de Cristo. Porque a ceia é aliança. Então, essa mesma pessoa, quando pensa, não quero participar da ceia do Senhor, não, ela mesma se auto-exclui do corpo de Cristo. Ela mesma se corta e sai do grupo corporativo conforme a visão de Deus de corpo. Por isso, Paulo diz, sem discernir o corpo de Cristo. Tá? Então, quando participo da ceia, estou declarando 3 coisas, ok? Quando estou participando da ceia, eu estou declarando que eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou afirmando o fundamento, o alicerce da minha salvação, porque reconheço
a obra da cruz de Cristo ao meu favor, mesmo sem merecê-lo. Isso se chama graça. Então, eu estou reconhecendo, quando eu participo da mesa do Senhor, eu estou sendo salvo pela graça. Eu renovo essa aliança de salvação na minha vida. Segunda declaração, quando participo da ceia, segunda declaração, eu declaro que eu faço parte do corpo de Cristo porque fui enxertado pela graça de Cristo, ou seja, me fez habitar em família, na família de Deus. Por isso, estou livre do espírito da independência, da individualidade. E em terceiro lugar, eu estou declarando que eu reconheço que através deste símbolo profético sou restaurado e sou curado, porque tem o poder de reafirmar a minha aliança com Cristo. Então a ceia do Senhor é tremendo, é uma ação espiritual poderosa, e eu preciso ter esta revelação, amados, para poder valorizar e dia de ceia fazer de tudo, mas não faltar a igreja. A igreja, queridos. Um dos dias mais importantes. A igreja de Cristo, escute, a igreja de Cristo, a família de Cristo, o corpo de Cristo, tem a ver com vínculos, tem a ver com aliança, tem a ver com unidade, tem a ver com família, tem a ver com compromisso. Muitas pessoas não querem esse compromisso, não querem esse vínculo, não querem essa aliança, não querem essa unidade. Por quê? Por causa do espírito da individualidade, o espírito da independência. Então, eu não estou, quando tenho esse espírito, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Então, quando eu como e bebo nesse espírito, então estou condenando a mim mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, 30 e 31, diz assim: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, porque não tem esse discernimento. E vários já dormiram, ou seja, pode significar duas mortes, morte física e também morte espiritual. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, se eu refletir a minha vida e entender, compreender esta revelação, então não receberia juízo. Não estaria enfermo, não estaria fraco, né? E nem, quem sabe, perder a minha própria vida. Amados, a falta desta revelação tem levado a muitos cristãos a se distanciarem da mesa do Senhor. Por isso estão lidando com graves consequências desastrosas em sua vida. Financeira, relacional e tantas outras coisas. Amados, por que a ceia do Senhor é um elemento de juízo? Lembra, ao início eu falei que a ceia do Senhor é um elemento de juízo também. Por quê? Porque quando faço parte do corpo de Cristo, devo reconhecer, isso é muito importante, escute. Quando faço parte do corpo de Cristo, eu devo reconhecer que ela é um corpo, é uma família, e dentro de uma família existem autoridades espirituais, como o pai, a mãe, os filhos, etc. Então, eu devo reconhecer nesse corpo da qual faço parte, da igreja que eu faço parte, devo reconhecer as autoridades sacerdotais constituídas por Deus sobre a minha vida nesse corpo. Eu tenho que me sujeitar ao meu pastor. Por isso que você, que faz parte de uma casa espiritual, você tem que ceiar na sua casa e não na casa do vizinho. Quando você vai para outra igreja e celebra e você se assenta, amados, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa você deixar de tomar na sua casa e tomar na casa do outro. Significa que você está rejeitando a sua autoridade espiritual. Está rejeitando a sua família. Está rejeitando de ser uma pessoa que foi enxertada naquele corpo. Esse dedinho não pode dizer, não quero tomar ceia com você. Corta para mim, por favor, e eu vou tomar ceia no corpo de outra pessoa. Não pode. Todos nosso corpo, quando nós comemos, ele está todo mundo junto. E nós temos que ter essa revelação, queridos. A não ser que você esteja em viagem, em outra cidade, esteja por uma situação qualquer de enfermidade e tal. Aí existem outros parâmetros, mas o parâmetro principal, o alinhamento principal. Portanto, eu como cristão, eu tenho a obrigação de estar em unidade com a cabeça desse corpo. Para mim, estar de mal com a minha cabeça espiritual não é bom negócio. Não é bom negócio. Ou seja, eu preciso ser amigo do pastor, preciso estar bem alinhado com o sacerdote da minha casa espiritual. Porque das suas mãos eu recebo graça ou recebo juízo. Quantos estão entendendo? O sacerdote é o cabeça e não as pessoas membros desse corpo. Só há um cabeça, queridos. Só tem uma cabeça. Cristo e você debaixo de Cristo. Dentro do corpo espiritual, né? Deus, Cristo e igreja. Dentro da igreja é o pastor, que Cristo estabelece como apóstolo, como pastor, como profeta, seja qual for seu ministério, mas estabelece como cabeça daquele corpo. E precisamos estar em comunhão uns com os outros para receber graça e não juízo. Isto é discernir o corpo de Cristo. Porque se eu não tiver essa revelação, então eu estarei em rebeldia contra o Senhor, não contra a minha autoridade espiritual. Teu problema não é comigo. Teu problema é com Deus. Teu problema é com Deus. A rebeldia traz juízo de Deus. Por isso a ceia é um elemento também de juízo. Justamente para fazer que haja unidade. No Salmo 133, no versículo 3, diz assim, quer ver? Diz, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando há unidade. Então, qual é o elo da bênção? A unidade. Dois fatores importantes desta revelação. Número 1, nós honramos a Deus como Pai. E segundo, nós honramos a Deus como Senhor. Primeiro como Pai e depois como Senhor. Honrar a Deus como Pai é honrar a Cristo como Salvador enviado por Deus ao mundo, reconhecendo sua paternidade. Essa é a honra a Deus quando nós estamos tomando a ceia. Estamos honrando a Deus, dizendo obrigado, Deus, por ter enviado teu Filho Jesus para salvar a minha vida. Esse é um aspecto. O segundo, honrar a Deus como Senhor. Como, pastor? Como que é isso? É servir a Cristo no corpo, servindo aos irmãos. Precisamos aprender a servir. Não posso tomar a ceia do Senhor levianamente, indignamente, ou seja, não posso ter a mente religiosa, mensal deste ato. Não, é porque uma vez por mês, então, não, queridos, essa uma vez por mês tem que ser a festa, tem que ser a celebração, tem que ser, você tem que já deixar marcado e nada pode tirar você do seu foco desse dia, principalmente o dia de ceia do Senhor. Porque se não pratico a honra ao Pai servindo a Cristo, ao tomar a ceia,
eu estarei tomando para minha condenação, porque eu não posso tomar a ceia sem ser uma pessoa que serve. Sem ser uma pessoa que serve. Tudo isso, amados, para um cristão remanescente que será arrebatado, não é problema. Não é verdade? Porque o remanescente é obediente, é santo, tem revelação e está pronto para qualquer coisa. Pronto para servir, pronto para morrer por Cristo, pronto para deixar as coisas para trás, pronto para... Porque ele já entende que a sua vida já não lhe pertence mais. É do reino, é de Deus. Tudo isso para um cristão remanescente é tranquilo. Porque o cristão remanescente aceita com humildade e pratica a revelação. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer os seus mandamentos. E olha o que João disse. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Ou seja, eu posso cumprir tranquilamente. O único problema que eu deixo de cumprir é porque eu sou rebelde. Quando eu sou rebelde, para mim é pesado. Ai, de novo na igreja. Ai, de novo discipulado. Ai, de novo oração da madrugada. Ah, de novo casa de paz. Não. Para um remanescente isso é prazer, é alegria, é júbilo, é contentamento, é estimulante. Ele produz uma ativação, uma virtude sobrenatural. Então, há um anseio no coração de estar na presença de Deus. Então, para um remanescente, os mandamentos do Senhor não são penosos. Penoso é para o rebelde, que quer fazer outra coisa. Escute essa revelação importante. A sua família estará bem quando Deus seja a sua prioridade. Aleluia. A sua família estará bem quando Deus seja a sua prioridade. Muitas pessoas apresentam tantas desculpas para não participar do culto e principalmente do culto de ceia do Senhor. Muitos dizem, minha família é minha prioridade. Sinto muito, não é assim o que a Bíblia diz. Outros dizem, meu negócio é mais importante, eu tenho que abrir no dia de domingo, porque no dia de domingo é o que mais vendo, porque no dia de domingo é isso, no dia de domingo é aquilo, no dia de domingo tal. Não tem descanso. Tenho que trabalhar, pastor. Sinto muito. A Bíblia não diz que é assim. Tem uma pessoa que é um cristão aqui em Araucária. Eu não conheço a pessoa, mas eu sei do seu negócio. Dia de domingo, ele fecha o negócio dele. E sabe o quê? Deus está fazendo prosperar, está reconstruindo o negócio dele em plena crise. E está tornando maior ainda. Seria para abrir, mas ele reparou. E no domingo seria o dia dele lucrar de uma forma espetacular. Mas não, sabe o que ele faz? Não, é dia do Senhor. Eu fecho meu negócio, porque hoje minha prioridade é servir o Senhor. E o Senhor Uau! Ele honra a Deus e Deus honra ele. Ele honra a Deus e Deus o honra muito mais ainda. Aleluia. É isso aí. Ele tem revelação. E tem muitas pessoas que vão mal nos seus negócios porque não é capaz de fechar para dar prioridade a Deus. Outras pessoas dizem, pastor, domingo é meu único dia de lazer. Mas justo no dia da ceia? No dia da ceia, não. No dia da ceia, sua prioridade, e no dia do culto e celebração, sua prioridade tem que ser o Senhor. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uau! Experimente. Eu tenho muitas pessoas que estão me assistindo nessa noite, que são membros da minha casa, são filhos espirituais. E eu conheço
muitas áreas das suas vidas. E tem algumas ali que é impressionante como dão prioridade a Deus na sua vida e como Deus faz prosperar a obra das suas mãos. Eu tenho filhos tremendos que estão prosperando aqui. Porque já entenderam. Mas esta palavra é para toda a igreja. Para que nunca mais faltemos num culto de celebração e principalmente num culto de ceia do Senhor. E eu quero fechar esta introdução nesta noite, porque nosso outro assunto é bem extenso também. E eu quero ler um texto para você com 3 versículos. João 6, 53 a 56. João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Diz assim, escute muito bem. Olha, isto resume tudo o que eu acabei de falar. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, que é o pão, e não beberem o seu sangue, que é o vinho, não terão vida em si mesmos. Espírito de independência. Serão independentes. Não dependerão de Cristo, que é a vida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Amém. Uau, aí está mexendo com a sua salvação. Está vendo porque a ceia do Senhor é importante você tomar? Você está reafirmando a sua salvação, como falei no começo. Depois diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, você será arrebatado, ou se você já morreu, quando Cristo vier, você será ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Pois diz, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Por quê? Porque dá vida. Aleluia. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória. Aleluia. Maravilha. Espero que a palavra de Deus convença teu coração. Que o Espírito de Deus te convença. A partir desse estudo, em outro momento vamos falar com mais detalhes, mas eu quis dar assim uma geral para você ter a revelação. Você não pode faltar mais culto, você não pode faltar mais ceia do Senhor a partir de hoje. Você que é discípulo de Cristo, você que diz que ama a Deus, você diz que quer servir a Deus, então mostre através das suas ações. Mostre, prove para Deus que você é obediente. Faça isso e você verá a glória de Deus. Amém, amados? Vocês recebem esta palavra, esta introdução. E agora, então, eu quero dar seguimento. Então, nós paramos aqui quando eu afirmei naquela frase que se você quer ser um dos remanescentes para o arrebatamento, fique esperto, porque para Deus somente os remanescentes são dignos para não experimentar a grande tribulação. Amém. Amados, é terrível a grande tribulação. Então, amados, vamos seguir lendo a Escritura Sagrada e ver o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar com respeito a esta parte. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 18, diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, veja que interessante, Paulo, ele achava mesmo que ele ia ser arrebatado. Ele falou, os que já morreram, e nós, os que estamos vivos, é isso que ele está dizendo, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem.
Pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo, os que dormiram antes, ressuscitarão primeiro. E depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Uau! Que palavra poderosa do apóstolo Paulo. Então, como eu disse para vocês, notem aqui que o apóstolo Paulo, apesar de ter sido um dos homens que tiveram as revelações mais profundas das coisas de Deus, ele cria que ele seria um daqueles que seria arrebatados com Cristo, vivo. Ou seja, ele não tinha a revelação do tempo para o arrebatamento, e nem Jesus. Você percebe? Nem Jesus. Só que agora Deus está começando a nos descortinar os seus mistérios. Lá em Deuteronômio diz que os mistérios pertencem a Deus, mas a revelação pertence aos filhos. E Deus está tirando um pouquinho dos seus mistérios e está revelando aos seus filhos nesses dias. Para quê? Para nos preparar, porque o dia do Senhor está chegando, queridos. O dia do Senhor está chegando. Então, amados, na vinda de Cristo, primeiro a Escritura diz que será dado a ordem com voz de arcanjo e haverá um som da trombeta. A trombeta soará e somente, escute, somente os remanescentes ouvirão a trombeta. Os outros não vão perceber. Os outros não vão perceber. Simplesmente vai se assustar porque quem estava do lado sumiu, vai procurar fulano, não vai estar mais. Só os remanescentes. Você percebe por que nós estamos falando disso, amados? Jesus descerá dos céus e todas as pessoas que morreram em Cristo, ou seja, que morreram guardando a sua fé até o fim da sua vida, ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E quando eles já estiverem nos ares com Cristo, aí então nós ouviremos o som da trombeta. E aí nós, estando vivos, seremos arrebatados. Subiremos. Seremos sugados. Seremos raptados. Em outra versão diz assim. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Esse texto de Tessalonicenses, amado, está registrando a primeira vinda de Jesus. Jesus vai ter duas vindas. Primeiro vai ser o arrebatamento e depois vai ser na grande tribulação. Nós vamos ver pela palavra aqui, já vamos chegar lá. Então, precisamos prestar muita atenção para entender isso. Jesus está vindo por sua igreja. Amém? Jesus está vindo por sua igreja. Essa revelação é somente para os remanescentes. Porque só os remanescentes são a verdadeira igreja do arrebatamento. E o que é remanescente? Aos que permaneceram fiéis a Cristo até o fim das suas vidas e aos que mantiveram vivos a sua fé em Cristo, esses são o alvo do arrebatamento de Deus. Escute, João 14, versículo 2 e 3 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os tornarei para mim. Você está entendendo? Voltarei e os tornarei a mim. Ou seja,
eu voltarei para buscar e nos encontraremos nas nuvens, como diz a Escritura. Vocês vão tomar para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Uau, que glorioso! Que glorioso será. Essa, amados, é uma palavra para você que é remanescente, para todos aqueles que estão se preparando para o arrebatamento. É uma palavra para a igreja viva de Cristo. Infelizmente, nem todo mundo da nossa igreja vai subir. É o que diz a palavra. É 50%. É 50%. Você está no 50%? Amados, não adianta. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não concordo com isso, porque um Deus de amor não pode ser um Deus tão mau assim que faz o seu juízo. Mas o juízo não fomos nós que fizemos. Aliás, o juízo não foi Deus que fez. Através do diabo e do pecado de Adão, o juízo entrou no mundo. E Deus é justo, o juízo é uma fatalidade. Vai acontecer, você querendo ou não, você discordando ou não, vai acontecer. É fato. É fato. Então é melhor se preparar. Nesta vinda de Jesus, que é o arrebatamento, ele virá como pessoa, como homem. Porém, na segunda vinda, depois do arrebatamento, Jesus não virá sozinho. Escute, presta atenção, porque aqui temos uma revelação importante. Há 2 eventos que irão acontecer. E esse texto de João está falando do primeiro evento, aquele que eu li para vocês. Eu voltarei e vos tomarei e vos levarei para que onde eu esteja, vós estejais também. Essa é a primeira vinda, que é o arrebatamento. Mas existe uma segunda outra vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Diz a palavra: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Terão várias trombetas que vão tocar. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, quando vier o arrebatamento e quando aqueles que morreram em Cristo forem ressuscitados, não ressuscitarão com seus corpos mortais, porque o seu corpo virou pó. Ele receberá um novo corpo. Um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Pastor, que corpo que vai ser isso? Não sei, só sei que vai ser bonito pra caramba. Vai ser muito mais lindo do que esse corpo de matéria que a gente vive fazendo regime para emagrecer e não consegue emagrecer. Não é verdade? Corpo desgastado, corpo envelhecido, perdendo as suas forças à medida que o tempo vai passando. Embora o interior se renova, mas o físico ele vai acabando. É assim. Mas quando recebermos esse novo corpo glorificado, no céu nós estaremos todos juntos com os nossos corpos glorificados. Já nossa mente já não vai pensar mais em coisa ruim. Nem nos lembraremos, escuta, nem nos lembraremos das dores que passamos no mundo. Por isso aquele que morreu de câncer terminal, mas viveu a vida com Deus e não abalou a sua fé, quando receber, vai receber um corpo glorificado, sem enfermidade, sem nenhuma corrupção. Uau!
E vai estar ali celebrando a Jesus e adorando a Deus com todas as suas forças. Puxa, Pois é necessário, diz a Escritura, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, você e eu, quando ressuscitarmos ou quando nos encontrarmos com Cristo, quando subirmos, quando fomos arrebatados, e se estamos vivos, formos ser arrebatados, já nosso corpo, ao encontrar com Cristo, já vai estar glorificado. Como ele vai fazer? Não sei, não me interessa. Só sei que quando me encontrar com meu Jesus, eu vou ter um corpo glorificado, diferente desse corpo material que é barro. Aleluia. Por isso que eu preciso me preparar. Depois o texto continua dizendo: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, seremos eternos. Nada poderá tirar mais a nossa vida. Uau! Então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Pela vitória. Aleluia. Espero que esteja sendo bênção para você e você esteja acompanhando o raciocínio. Preste muita atenção, não se distraia, porque é uma sequência, uma coisa vai atrás da outra para você ir entendendo. E isso deve gerar em você uma dependência ainda muito maior de Deus. Amém? Ok, vamos lá. Algo sobrenatural irá acontecer conosco nesse dia glorioso. Seremos transformados com corpos glorificados, incorruptíveis. Por isso, remanescentes, vocês precisam estar dispostos a pagar o preço da santidade, esquadrinhando a palavra de Deus, indo aos cultos, não faltando nas celebrações, não faltando na sua casa de paz, não se cansando de evangelizar, de fazer a obra de evangelista, porque, amados, tudo que está aqui na nossa volta vai desaparecer, vai ficar. Lá no céu você não vai precisar nada do que você está pelejando hoje. Peleje para viver a sua vida, peleje para viver a sua vida com Deus. Amém. Amém. Você tem que brigar pela sua salvação até o último momento. Não largar, assim como Jacó. Não largo até que o Senhor me abençoe. Não devemos largar o Senhor até que sejamos arrebatados e estejamos em glória com Ele. Não podemos abrir mão disso, amados. Por isso, amados, cuidado com o falso evangelho que se prega por aí. Excelentes pregadores, como nós já dissemos, com grande desempenho de eloquência, mas que não tratam a tua vida, não tratam o teu caráter e nem lhe prepara para a vinda de Cristo. Tem muitos ministérios que nem falam da vinda de Cristo, amados. Estão falando de prosperidade nos negócios, estão falando de dinheiro, estão falando de tantas outras coisas, menos preparando os seus membros para a vinda de Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira, Jesus vem, somos arrebatados, vamos com Ele para a glória eterna. Ele nos leva para o céu e lá nós estamos desfrutando, ok? Mas depois vai ter uma segunda vinda. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para aqueles que ficaram, que são cristãos, que não se prepararam, levaram sua vida de uma forma leviana, né? Não tiveram a revelação, não entenderam, mas entregaram sua vida para Jesus. Então Jesus vai voltar para resgatar essas pessoas. Mas vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas que não foram arrebatadas. Então, quando será a segunda vinda de Jesus? O encontro nas nuvens será antes da grande tribulação. E somente será para os remanescentes. Fique claro isso aí. Você foi leal, você foi fiel, você foi comprometido com Deus, respeitou suas autoridades espirituais, você se sujeitou à sua paternidade espiritual, viveu em santidade, abriu mão da contaminação do mundo, pelejou a batalha, guardou a sua fé, não foi um religioso ou um cristão morno. Aguarde, pois se você
fez tudo isso, então prepare-se para encontrar-se com Jesus nas nuvens. Então a segunda vinda irá acontecer 7 anos após o arrebatamento. Ou seja, 7 anos serão anos de grande tormento na terra. Será grande tribulação, será onde o anticristo se manifestará e perseguirá os cristãos. Haverá prêmio pela cabeça de um cristão. Haverá prêmio. Haverá condecoração para aqueles que negarem a sua fé. E para aqueles que, ao não negar a sua fé, foram cortados as suas cabeças, foram mortos de forma violenta. Então, esses vão ressuscitar com Cristo. Esses serão o alvo da segunda vinda de Cristo, da igreja que ficou. Qual é a diferença? Qual é a diferença na segunda vinda de Cristo? Jesus não virá sozinho. Escute, Jesus não vai voltar sozinho. Primeiro ele volta sozinho. Primeiro, para o arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus não virá sozinho. Sabe com quem ele virá? Com você e comigo. Virá com a sua igreja. Virá com todos os santos de todas as gerações que foram arrebatados. Você vai fazer parte do exército vivo do Senhor. Ah, pastor, onde que está isso na Bíblia? Ok, vamos para a Bíblia. Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Apocalipse 19, 11 a 16. Diz assim, preste bastante atenção. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Isso é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Quem é o verbo de Deus? Quem é o logo de Deus? Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Os exércitos, escute, porque aqui está você que foi arrebatado. Os exércitos do céu o seguiam. Aqui não está dizendo exército de anjos, senão diria de anjos. Diz, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Ou seja, você já sabe qual vai ser a cor do seu cavalo quando Jesus voltar. Cavalo branco. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, sobre a sua coxa, está escrito este nome. Sobre o manto, Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Aleluia! Uau! Você percebe? Qual é a diferença aqui? A diferença, na primeira vinda, Jesus virá sozinho para resgatar a sua igreja, os remanescentes, e nos encontraremos com ele nas nuvens. Nesse tempo, depois do arrebatamento, o Espírito Santo será tomado da terra. E a única coisa que vai prevalecer para os cristãos que ficaram para a grande tribulação será a sua fé. A sua fé. E serão justificados pela não negação da sua fé.
todos os cristãos que foram encontrados na grande tribulação só prevalecerão por causa da sua fé. Não haverá mais consolo do Espírito Santo, porque vão buscar a Deus e não o encontrarão, a não ser pela sua fé. Na segunda vinda, Jesus virá acompanhado da sua igreja. O exército de Jesus não são os anjos, são os remanescentes. O exército de Cristo será os remanescentes. Então, a Bíblia diz que desceremos até a terra. Não ficaremos nas nuvens como ele ficou. Desceremos até a terra para a grande batalha. Mas como somos imortais, a morte já não nos atingirá. Não vai, dos remanescentes não haverá mortes. Porque já somos imortais. E teremos um poder sobrenatural para vencer o inimigo. E a Bíblia descreve essa segunda volta como a grande batalha, o Armagedon. Jesus virá com todas as hostes celestiais. De cobertura virão. Mas atrás de Cristo, quem vai estar na primeira linha serão os remanescentes que vão participar dessa batalha final. Depois dessa batalha, virá o milênio. Virá 1000 anos de paz. Depois vamos falar sobre isso, ok? Porque também faz parte da revelação. Vamos falar depois do milênio, tá? Aguardem isso aí. Eu não vou entrar agora porque é muito longo, tá? Quando termina essa batalha final, estamos na batalha, vejamos o que vai seguir. Apocalipse 19, 20 e 21. Eu não sei se você está um pouco assustado ou não, mas esta é a palavra de Deus. Como eu já disse, ai, como é que pode um Deus e tal? Não, queridos, é a palavra de Deus. É assim que vai acontecer, ponto final. Você concorda ou discorda, isso não interessa. A palavra de Deus vai acontecer, de qualquer jeito. Você concordando ou discordando. Apocalipse 19, 20 e 21 diz assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais, que é o anticristo, os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, o próprio Cristo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. As pessoas que receberam a marca da besta são aquelas que desobedeceram a Deus. E elas vão morrer. Vão morrer fisicamente e depois eternamente serão julgados e lançados no inferno junto com Satanás e seus demônios. Então, são as pessoas que aceitaram a marca da besta, que aceitaram, que desobedeceram a Deus, que se deixaram levar, preferiram não morrer por sua fé e obedeceram a besta. Na grande tribulação. Estamos no âmbito da grande tribulação. Nós já fomos embora, ok? Então, não tinham o Espírito Santo e por isso foram enganados. Hoje, com o Espírito Santo, muitas pessoas preferem ouvir vozes do que a voz do Espírito Santo. Mas naquele tempo não terá mais essa opção. De nada adianta ter uma doutrina cristã ou letra sem o Espírito da revelação. Uma pessoa pode conhecer tudo, mas não ter revelação. Através da intimidade com o Espírito Santo é que podemos ter a vida com Deus através da revelação da sua palavra. Então, nesse texto, estamos vendo o que irá acontecer nessa grande batalha final. Agora nós estamos falando
agora nós estamos falando, ou nesse texto, estamos vendo o que irá acontecer nessa grande batalha. Então, estamos falando do segundo grupo. Segundo grupo, escute. Aquelas pessoas que ficaram, que não foram arrebatadas. Vai ter um grupo da igreja que irá ficar? Sim. Está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. 50%. 50% vai, 50% fica. Lembra das 10 virgens, a parábola das 10 virgens? Os que foram porque estavam cheios de óleo e tinham reservas. Então, isso são remanescentes. Os outros eram a mesma igreja, adormeceram também, mas suas lâmpadas estavam vazias. Por isso eles ficaram. Chegou o noivo e elas não estavam prontas para receber o noivo. Esse grupo será resgatado e serão salvos com uma condição. Na grande tribulação, eles serão salvos com uma condição. Qual é essa condição? Que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. Como, pastor? Com a sua fé. Com sua fé. Porque nesse tempo não haverá mais igrejas, não haverá mais congregações, não haverá mais Bíblias online, não haverá mais celular para cristão, porque aonde você abrir a Bíblia no seu aplicativo, vão te localizar e vão te matar. Por isso, diz que muitos sairão das suas casas e se esconderão nas colinas. E alguns serão devorados por animais ferozes que invadirão as cidades. Já nós vamos ler esse texto aí. A palavra do Senhor diz isso. Escuta só. Apocalipse 7, versículo 13 e 14, diz o seguinte. Então, um dos anciãos me perguntou, escute uau, aqui tem uma revelação muito profunda para respaldar o que eu estou falando para vocês. Esse aqui respalda tudo que eu falei até agora. Então, um dos anciãos me perguntou, dos 24 anciãos, lembram que adoram a Deus 24 horas por dia, santo, santo, santo Senhor. Lembram? 24 anciãos, um deles me pergunta, diz João, na visão, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Ou seja, os 24 anciãos não conheciam esse grupo, porque eles já conheciam o grupo que foi arrebatado, já estavam lá adorando junto com os 24 anciãos o grupo. E ele perguntou, escuta, mas o pessoal já vem, o pessoal já está aqui, já estamos adorando com os remanescentes. O que esse grupo está fazendo aqui? Quem são essas pessoas que estão vestidos de branco? De onde vieram? E a Bíblia diz, respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Uau! E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. São aqueles que preferiram serem cortados a cabeça, serem mortos violentos, serem devorados por animais, mas guardaram a sua fé na grande tribulação, durante o período de 7 anos. São essas pessoas que entraram, que um dos 24 anciãos disse, quem são essas pessoas? Eu não conheço. Pois a igreja já está aqui, quem são esse grupo? E aí Deus disse, não, esses são também igreja de Cristo, só que eles não foram arrebatados. Eles ficaram lá, mas porque lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, eles vieram da grande tribulação. Está aqui no texto, queridos. Não resta dúvidas. Então aqui está falando do segundo grupo, daqueles que não foram arrebatados quando Cristo veio buscar a sua igreja e que venceram ao custo de suas próprias vidas. Morreram violentamente apenas por declarar ser cristão, por sua fé. Essa será a essência da verdadeira perseguição do anticristo.
O anticristo vai caçá-los. Esses cristãos são aqueles que foram desobedientes, aqueles que levaram sua vida, trocaram o culto de celebração para ir no shopping, não deram valor, não tiveram revelação, não levaram sua vida espiritual a sério, não oraram, não jejuaram, não mantiveram um altar reconstruído com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nunca fizeram holocaustos ao Senhor, como falei nesse domingo, holocaustos, nunca ofertaram, nunca dizimaram, nunca fizeram nada pelo reino de Deus aqui na terra. Não tiveram sacrifícios, não adoraram a Deus com todo o seu coração. No momento da adoração, são aqueles que ficaram de braços cruzados, olhando, vendo os outros, não adoraram em espírito e em verdade. São aqueles que não tiveram um verdadeiro altar para depositar os holocaustos e os sacrifícios. São aquelas pessoas que viveram levianamente, que tiveram uma vida religiosa, que foram mornos espirituais, que não se consagraram, que viveram dissolutamente na terra, desperdiçando seu tempo e propósito em coisas terrenas, fúteis, que não lhe serviu para nada, porque no dia da grande tribulação tudo será perdido. Trocaram suas prioridades com coisas terrenas e não se dedicaram à preparação para o arrebatamento e tiveram que passar pela experiência da grande tribulação. Porém, quando o Senhor diz, escuta, quando o Senhor diz, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e só vieram porque lavaram as suas vestes e as branquearam com sangue do Cordeiro. Significa, escute, isso é muito importante, significa que são aqueles que pelejaram contra o anticristo. São aqueles que enfrentaram o anticristo e deram a sua vida defendendo a sua fé na grande tribulação e venceram porque declararam a sua fé em Cristo Jesus, mas morreram violentamente. Na grande tribulação haverá perseguição e muitos cristãos serão caçados como animais para serem mortos de maneira violenta. Por quê? Por quê? Por que Deus não pode livrar? Não. Deus não pode mais livrar, sabe por quê? Porque não tem mais Espírito Santo. A igreja já foi embora. Então não tem mais. Ou a pessoa mantém aquela semente de fé que na época, antes do arrebatamento, foi semeado no seu coração. Ele vai ter que se contentar com essa semente e crescer e defender a sua fé, porque ainda há esperança de viver a eternidade com Cristo. Mas as consequências são essas. É o que a palavra do Senhor diz. Por quê? Então, porque eles se negaram a receber a marca da besta. Não adoraram a imagem instituída pelo anticristo. E tem muitos cristãos que, por sua religiosidade, não serão arrebatados. Mas nesse dia, eles se posicionarão. E vão lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vão branqueá-las no sangue de Cordeiro, defendendo a sua fé, não se dobrando diante do anticristo. Então, a justificação nesses dias será pela fé. Será pela fé, como foi no Antigo Testamento. Porque ao confessar que Jesus é o Senhor das suas vidas, eles serão mortos. Essa declaração será a vitória. Essa confissão, no dia da grande tribulação, será a vitória deles, porque eles serão mortos. E isso imputará como vitória, como lavar a sua fé no sangue do Cordeiro. Branquear as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, 7 e 8, diz assim. 6, 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, o inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra. Uau! 1/4 da terra.
para matar pela espada, através da fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Você viu o que vai acontecer na grande tribulação? Serão mortos à espada por confessar a sua fé em Cristo. Outros morrerão pela fome. Não necessariamente cristãos, mas muitas pessoas vão morrer por fome, vão morrer por pragas e também por animais selvagens da terra. O ano passado eu tive um sonho. Que eu contei para minha esposa e eu relatei assim e oramos e não tivemos a revelação. Eu deduzi, de repente a igreja, como Leão, da tribo de Judá, avançando e que entrava por todos os cantos da cidade e as pessoas não tinham por onde fugir e eram devoradas por esses leões enormes, violentos. E eu tive esse sonho e até então eu não tinha essa revelação, mas quando eu li esse texto aqui, nesse estudo, o Senhor me revelou. É assim que será na grande tribulação. Os animais mais ferozes sairão da selva e invadirão as cidades pela fome, buscando comida. E olha o que diz. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Hoje, fazendo um cálculo rápido, somos 8 bilhões de seres humanos em todo o planeta. 1/4 da Terra, 1/4, são 2 bilhões. Imaginem, 2 bilhões de pessoas vão morrer desse jeito aqui. 2 bilhões de pessoas morrerão por fome, por espada, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. 2 bilhões. Essa é a 4ª parte. Imagine a mortandade. A grande tribulação. Isso durante os 7 anos, queridos. Durante os 7 anos. A grande tribulação causará esse número de mortes e será uma batalha sem precedentes. Sem precedentes. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 9. Estão assustados? Escreva ali. Estão assustados? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, queridos. Que não é pregada. Que não é pregada. Ninguém quer pregar isso. Ninguém quer pregar isso. E eu me sinto na responsabilidade diante de Deus de trazer isso para você. Porque eu quero que você suba comigo. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vou subir ao céu. Eu não quero ficar para esse tempo. Tenho ensinado a filha. Eu tenho ensinado a minha filha. Temos compartilhado com minha mãe aqui. Tenho compartilhado com meus irmãos. É individual. Individual. É individual. Tenho compartilhado com eles. Uns aceitam, outros não. Mas o que eu vou fazer? Eu estou fazendo a minha parte. Como pastor, eu estou anunciando a palavra de Deus. E a palavra de Deus para esse tempo é a vinda de Jesus Cristo. Precisamos pregar sobre isso. Precisamos dar temor? Claro que dá temor. É para dar temor mesmo. Para a gente se alinhar com Deus. Para a gente largar esse monte de futilidade que a vida nos impôs. Que não vamos levar para lugar nenhum. O que vale a nossa alma diante de Deus. E é isso que nós temos que preservar. É isso que nós temos que guardar. O nosso coração, a nossa fé. E permanecer firmes. Para que quando Ele nos chame à sua glória, estejamos com Ele. E não tenhamos que passar por essa experiência. Já basta as dificuldades que já vivemos até agora. Não é verdade? Eu não quero mais viver crises. Eu quero estar com Cristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, ele abriu o 4º selo, 2 bilhões de pessoas foram exterminadas da terra.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram na grande tribulação, daqueles cristãos que não subiram e que ficaram, e por causa da palavra de Deus que guardaram no seu coração, e essa palavra que guardaram no coração os sustentou para dar testemunho ao ponto de perderem as suas vidas. E a Bíblia diz aqui que estavam debaixo do altar as almas, esses irmãos que morreram daquele jeito, violentamente, na grande tribulação, estavam suas vidas debaixo do altar. E eram pessoas que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Em outras palavras, dentro desse número exorbitante de mortos, muitos padecerão pela espada, muitos cristãos padecerão pela espada, pela fome, por pragas e também por animais ferozes da terra. Serão alvos dessas consequências. E dentro dessas vítimas, milhões de cristãos também serão mortos. Milhões de cristãos. Por isso, igreja, este é o tempo que você deve preparar-se para ser arrebatado. Por isso, igreja, amados, filhos, queridos, filhos do meu coração, não brinquem com a sua eternidade. Não brinquem, leve a sério a sua eternidade. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, causará morte. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vejamos o seguinte texto. Olha o que diz o texto. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 12. Presta atenção, diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, de pé, diante do Cordeiro, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Sabe quem que eram essas pessoas? Os remanescentes. Já estavam adorando a Deus lá no céu. Já estavam adorando a Deus. E depois diz: todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, junto com esses remanescentes. E dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Aleluia. Que coisa tremenda. Enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, os remanescentes estarão adorando a Deus com os anjos, adorando a Deus com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, na presença do eterno Deus e do Cordeiro, estaremos adorando. Aleluia. Quem eram essas pessoas de todas as tribos, nações que estavam adorando a Deus? Era a igreja de Cristo que tinha sido arrebatada. Eram os remanescentes que foram arrebatados na primeira vinda de Jesus. Já estavam nos céus adorando a Deus e ao Cordeiro. Mas algo interessante acontece nesse lugar. Escute. Algo interessante acontece nesse lugar. Vejamos o que diz a Escritura.
No versículo 13 do capítulo 7 diz: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Por que esse ancião pergunta? Porque não conhecia, como já dissemos anteriormente. Afinal, a igreja já estava adorando. Lembra? Estava adorando diante do Cordeiro. Mas aí, num cantinho embaixo do altar, estava aquele grupo, vestidos de branco. E os 24 anciãos diziam: peraí, quem são esses? A igreja está aqui, os anjos estão aqui, nós estamos aqui, os 4 seres viventes estão aqui, o céu está completo. Quem são essas pessoas? No versículo 14, a resposta: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Aqueles que não se deixaram levar Então há uma chance. pela influência da besta. Há uma chance. Ou seja, há uma chance. Se não for como remanescente, ainda há uma chance de você lavar as suas vestes Amém. com o sangue do Cordeiro, mantendo a sua fé, ainda que isso custe a sua própria vida na grande tribulação. Melhor não Uau. querer isso. Agora, essas pessoas que dantes foram desobedientes, insubmissas a Deus, na grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, não negando a sua fé. E agora estão servindo a Deus verdadeiramente. Já estão lá, embaixo do altar, as suas vidas. Uau! Vamos para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 15 a 16. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E nunca mais, escute isso, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Uau! Aleluia. Tremendo. Por que isso não vai acontecer mais com eles? Porque passaram pela grande tribulação, já estão livres agora estão com Deus. E se mantiveram firmes. Ainda não estavam enxertados com remanescentes que foram arrebatados, mas já estavam lá. Não foram enxertados com os remanescentes, mas já estavam lá. Aleluia. Amados, que esta palavra sirva de preparação para revolucionar a sua mente, seu coração, gerar o temor a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Por isso, amados, despoje-se de todo pensamento esquisito que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não permita que a sua fé seja roubada pelos falsos ensinamentos. Não se deixe enganar. Jesus disse: nos últimos tempos muitos serão enganados. Que não seja você, amados. Por isso, eu, como pastor desta igreja, comunidade cristã Osana, é a minha função, como apóstolo, como enviado do Senhor a esta cidade, anunciar a minha igreja, a minha congregação, os meus filhos, os meus discípulos, tudo aquilo que Deus me deu nas minhas mãos, que eu possa adestrá-los, ensiná-los, para que vivam a vida de Cristo, temendo a Deus, mas sobre todas as coisas, prepará-los como verdadeiros discípulos, que quando Jesus venha nos buscar, nós estejamos prontos para subir com Ele. Amém, amados? Você recebe esta palavra na sua vida? Amém? E que o Espírito Santo lhes dê entendimento para digerir esta ministração, este discipulado. E que você possa ter a revelação de valorizar as coisas de Deus enquanto é tempo. Amém. Como culto de celebração e como ceia do Senhor. É uma forma de você evitar o juízo de Deus. Aleluia.
Amados, é muito sério isto. Portanto, você que está me ouvindo, tenha esta revelação, tenha este conhecimento. E por isso, nesta hora, eu quero orar com você. Eu quero orar porque isso aqui não é para gerar medo, mas é para gerar temor a Deus, porque Deus é justo. Decisão. E precisamos decidir nos comprometer com Cristo. Vocês conhecem o meu testemunho? Eu decidi abandonar toda a minha carreira, uma carreira promissora, uma carreira de ser um executivo. Hoje eu estaria com grandes benefícios, já aposentado, mas eu abri mão de tudo isso, que para mim o meu lucro é viver Cristo. E é viver a tua transformação, né? E agora o meu lucro é eu viver Cristo e ensinar Cristo a vocês. E sabe qual que é a minha maior alegria? Ver a tua vida transformada. Aleluia. Amém. De ver que você está consolidando a tua salvação. Aleluia. De ver que você está entendendo a palavra de Deus. De ver que você está buscando Deus. De ver que você está obedecendo a Deus. De que você está mudando a sua vida, seu caráter. De ver que você está buscando a santidade de Deus. Que você serve a Deus. Você tem revelação. Que tem revelação. Esses dias eu elogiei o irmão André Paraíso por ter me ajudado lá e sempre à sua disposição. Mas eu não quero ser injusto, porque existem tantos outros irmãos. O Carlos, que está pintando a igreja assim de uma forma tremenda, simplesmente diz, pastor, Coopertita, eu vou lá pintar, me dá a chave e vou lá pintar. Ele está pintando, está deixando a igreja um ambiente gostoso, está servindo a Deus fazendo isso. O Gerson. Já montou a caixinha da bateria também lá com os vidros, tudo, irmão Carlos. Nossa, irmão Carlos, Deus te recompense poderosamente, amados. Tem o irmão Gerson Zebonek, que também nesses dias tem me ajudado bastante, em outros momentos também, mas ele e a Anice é um casal assim que estão sempre com disponibilidade. A hora que a gente liga, eles, mesmo tendo compromisso, abrem mão do seu compromisso para servir o seu pastor, a sua pastora, e estão ali, são pessoas, são remanescentes. Aí, Denise Cospetinho. Temos também outras pessoas como a irmã Denise, sempre ajudando-nos na decoração do templo, fornecendo-nos as cortinas de forma gratuita, embelezando o ambiente, a atmosfera. Deus trará recompensas tremendas. Isso é servir. E tantos outros irmãos, me perdoem se não estou mencionando aqui, tá? A irmã Surreila, na decoração do ambiente interno e externo daquele jardim tão lindo, que ela levou umas pedrinhas brancas assim, uau, deixou um jardinzinho assim bem lindo, uau, fez com grande amor, com grande excelência, e de forma geral, todos os irmãos que de certa forma, sempre que pedimos contribuições com roupas, com coisas, sempre estão dispostos. A irmã Suzara também sempre contribuindo com máscaras, com outras coisas, com roupas, seu tempo para muitas vezes cuidar de pessoas. Pastora Jurema também, que sempre está disposta, pastora Josiane também, que estão ali sempre dispostas para tudo. A hora que precisar deles, estão prontos para servir. Cleide Wilson. Aí também nós temos os intercessores. Cleide Wilson. Uau, Cleide, Wilson, toda a sua família, Casey, Vitória, meu Deus do céu, que tremenda essas meninas. Roberto Filho. Uau, a família Felipe, Roberto, Ângela, sempre ali, em todo momento, com seus filhos, ali estão, sempre, 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 sempre ao serviço do reino. Família Lima. Aleluia. Família Lima, no louvor, sempre ali, com toda a adversidade. Lembro quando eles não tinham carro ainda. Uau, eles estavam ali, com dia de chuva, dia de frio. Estavam ali prontos para ministrar o louvor, a adoração, fazer os ensaios. Ministério da Dança, Júlia, a nossa artista, que logo
antes da vinda de Jesus ainda, vai dar tempo de você fazer coisas extraordinárias no reino de Deus. O Manu, uau! Que menino tremendo, futuro pastor. Todo grupo de apoio. Todo grupo de apoio, cada um deles. EBIs. Cada um deles. Os professores da EBI. Cada um deles. Os professores da EBI, que sempre tiveram sua disposição para estar cuidando das nossas crianças, não só cuidando, não, mas ensinando, ministrando a palavra de Deus. A cada líder de casa de paz, a cada sublíder e aos futuros líderes que estão se levantando ali para nós crescermos. Passado todo esse tempo, amados, nós vamos abrir novas casas de paz, vamos expandir o Evangelho de Cristo. É por isso que Deus está mandando estas palavras, para que tenhamos pressa. Para que tenhamos pressa. Isso mesmo. O Senhor está apressado. É por isso que Deus está nos revelando esta palavra. Eu não creio que você vai encontrar esta mensagem em outras denominações. Não quero ser injusto. Eu sei que tem muitas igrejas que também estão falando disso, mas não é comum fazer isso, amados. Aleluia. Quero agradecer também o casal Dea, que está chegando à igreja agora, está se interagindo com a igreja, mas já impartiram uma contribuição tremenda nesses dias, com os pastéis. Lembra dos pastéis deliciosos que eles fizeram? O macarrão delicioso que eles fizeram também. Tudo isso foi oferta, queridos, porque amam o reino de Deus. Então, queridos, eu não vejo motivo de por que nós não podemos, mesmo sabendo que Jesus vai voltar, mas precisamos construir a nossa vida com Deus. Construir um celeiro. Nós falamos que construiríamos o nosso templo. Amados, eu ainda creio que nós vamos fazer antes da vinda de Jesus. E Deus quer usar você. E como a igreja, com esses atributos que estou falando, nós temos tudo para fazer acontecer, amados. Aleluia. Nós temos tudo. Temos revelação. Porque temos revelação. Amor. Nós temos revelação, nós temos amor, nós temos unidade. Aleluia. E se aparecer algum Absalão por aí, nós cortamos a cabeça e nos unimos como igreja e seguimos avançando, crescendo. Se chegar um espírito de Jezabel ali, cortamos a sua cabeça e já seguimos em frente. Por quê? Porque já fomos ensinados a detectar esses espíritos e a combater como corpo de Cristo. Assim como o corpo natural combate algum germe ou alguma virose, né, ou alguma bactéria, ele tenta expulsar. Assim, você e eu vamos combater qualquer espírito de Absalão, qualquer espírito jezabélico que vem para interferir no crescimento e na expansão da igreja. Aleluia. Amém, amados? Eu quero orar com você agora. Me perdoem se eu deixei de mencionar algum nome. Tentei lembrar de todos aqui, mas me perdoe, tem muitas pessoas. Patrícia Vitorino, meu Deus, você tem sido uma evangelista tremenda, tem trazido tanta gente para a igreja. Que Deus te recompense, filha. E Alexandra também, Deus tem feito tanta coisa na tua vida, porque você também tem feito muita coisa para o reino de Deus. E eu sei que ainda existem muitas coisas que você, teu esposo, tua família irão fazer. E serão verdadeiros testemunhos da glória de Deus. São remanescentes. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu ministrei esta palavra. Eu confesso, Pai, que ela é uma palavra dura, mas é um aviso. E Deus está nos avisando. Deus está nos preparando, porque Ele deseja que todos subamos no arrebatamento. Que não precisemos passar pela grande tribulação. Mas, Senhor Deus, nos dói saber que muitos vão passar. Que muitos vão ficar para esse momento. Mas serão resgatados aqueles que permanecerem fiéis. Mas de todas as formas, Pai, nós oramos com grande temor em nosso coração. Queremos estar preparados para a Tua vinda, Senhor. E por isso, continue nos dando as revelações dos mistérios. Revelações poderosas. Para que nós possamos
ensinar o teu povo e discipulá-los, formar discípulos, não apenas conhecedores da tua palavra, mas praticantes e que são protagonistas, não estão na sombra de ninguém, são protagonistas no reino de Deus. Eu os abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amados? Fiquem atentos. Nós vamos estar atentos, estamos aqui com o nosso ouvido lá no governo do estado. Se houver alguma alteração, prepare-se com sua agenda para terça e quarta. Por enquanto, normal, quinta e sexta. Por enquanto. Mas se amanhã houver alguma coisa, nós vamos imediatamente disparar uma mensagem para todas as nossas redes sociais. Então, fique atento e já mande seus nomes. Urgente, por favor. Precisamos ministrar, precisamos colocar o seu nome, tá? Para esses cultos que teremos. E teremos ceia do Senhor, queridos. Lembrem o que já ministrei para vocês hoje. Teremos ceia do Senhor, os 2 cultos. Amém, amados? Receba nosso carinho, nosso abraço. E eu espero você amanhã, 5:30 da manhã, oração da madrugada. Tem uma palavra tremenda para ministrar ao seu coração. Amém? Um grande abraço a todos. Boa noite. Deus abençoe. Aleluia.